E aí pessoal, tudo bem? Conforme prometido, a gente vai falar de FOF hoje. Vai ser um vídeo bastante complicado para quem não assistiu os outros 4 vídeos, porque eu tenho informação valiosa para passar. Só que se eu diluir essa informação valiosa que eu tenho para passar num monte de explicação de coisa básica, esse vídeo vai ficar muito longo e vocês não vão nem reparar no momento curto em que a informação valiosa aparece. Então vamos fazer um trato aqui. Eu vou partir do princípio que você já entendeu o que é um fundo imobiliário, que você já entendeu por que eles estão bons nesse momento. Eu vou partir do princípio que você já sabe o que é um fundo de papel e a diferença de um fundo de papel para um fundo de tijolo, e eu vou entender que você já sacou o que significa a compra de vacância e esse momento oportuno da entrada em que a coisa não está rendendo, mas que pode vir a render um dia. Ou seja, basicamente, eu vou partir do princípio de que você assistiu os outros vídeos dessa playlist difícil. Tudo bem? Eu também preciso que você tenha a informação de que, basicamente, investir num imóvel é você comprar o IPCA mais 5. Aí você fala, Fausto, é IPCA mais 6. Não, é IPCA mais 5. Então me explica. Isso daqui a gente já falou em outros vídeos. Você tem o prefixado, você tem o Selic, que é pós, que corrige todo dia, mas que é pós, porque ele depende do juro para ver o que ele vai virar. E você tem o IPCA mais, que é híbrido. Por quê? Porque ele te garante uma taxa que você vai receber, mais o IPCA. E o que é o IPCA? É a inflação. É a inflação que fez o salário ele subir de R$70 para R$1.200 e manter todo mundo exatamente pobre da mesma forma. Porque a gente gosta de falar, nossa, as coisas estão cada vez piores, mas se você pegar mesmo honestamente o salário mínimo, colocar do lado de uma tabela de preços corrigido pelo IPCA ao longo do tempo, o registro histórico, e ver quantos botijões de gás, quantas contas de luz, quantos quilos de arroz dava para você pagar com R$100, você vai perceber que é muito próximo do valor que você paga com 1.200 hoje. Ou seja, salário mínimo sempre foi salário de fome, nunca foi o suficiente para a pessoa subsistir com dignidade. Você sempre precisou mais do que isso, mas você sempre comprou mais ou menos a mesma proporção de coisas com ele, salvo mudanças irregulares, como a carne subir por um motivo, o arroz subir por outro, depois voltar e depois outra coisa subir por um motivo sazonal. Mas na média você percebe que esse IPCA ele faz sentido, porque ele mostra o quanto os preços subiram. Então, quando você empresta para o governo, dinheiro para o governo, para ele gastar com o que ele quiser, para depois te devolver com juros, esses juros vão ser ou impressos, gerando inflação para a população e a população toda paga, ou então ele vai te devolver com o dinheiro dos impostos das pessoas e menos dinheiro será investido em educação e saúde e segurança, porque ele está te pagando juros do investimento que você fez. Aliás, o governo ele é eternamente incompetente. Por quê? Porque a gente tem 90 bilionários no país. Umas 200 famílias aí que tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que eles exercem poder na Câmara, no Congresso, no cenário político, e aí a gente toma uma decisão mais burra do que a outra, nosso país afunda, vai ficando para trás. Por quê? Porque aí o governo precisa de dinheiro e ele fala, nossa, estou precisando de uns 3 bilhões. Ah, toma aqui 3 bilhões, e aí no final do ano você me paga a inflação mais 5,71%. Entende como... como são interesses que levam a políticas e, enfim, estou sendo bastante banal aqui. Mas eu quero que você entenda que um imóvel, ele é IPCA mais 5. Por que IPCA mais 5? Porque, historicamente, se você tem uma casa de R$500 mil, você vai alugar ela por 0,5% do que ela vale por mês. 0,5% do que ela vale por mês. Aí você fala, porra, Fausto, 0,5% vezes 12 meses vai dar 6%. Você falou 5% porque você é burro. Então... quando você tem um imóvel, se você quiser que esse imóvel sobreviva por 30 anos com o mínimo de dignidade, tudo bem o imóvel ser velho. Mas se você quiser que ele sobreviva com o mínimo de dignidade, você vai ter que dar para ele algumas reformas, algumas manutenções. Por quê? Porque o inquilino ele vai te pagar aluguel, ele vai pagar IPTU, mas o dia que estourar um cano, o dia que cair a caixa d'água na cabeça dele porque quebrou a laje e caiu em cima da cama onde ele dorme, esse cara vai ligar para você e vai te xingar inteiro e vai falar, vem arrumar essa merda. E pelo contrato e pela lei, quem tem que arrumar essa merda é você mesmo. Então, se você não quiser que a coisa desmorone e caia na cabeça dele, você vai ter que fazer investimentos em manutenção. E esses investimentos em manutenção você pode colocar aí que vai te levar uns 2 aluguéis por mês. Então, se você der a sorte de você nunca ficar sem inquilino ao longo desses 30 anos,
você vai investir cerca de 2 aluguéis por ano para que essa casa ela fique minimamente decente, para que você consiga encontrar um outro inquilino disposto a morar nela quando o seu atual sair. E aí você vai ter cerca de 0,5% do valor do imóvel, vezes 10 meses, e essa vai ser a sua renda. Ou seja, o imóvel e o IPCA+, eles estão ali muito próximos. Eles estão ali muito próximos. Com vantagens e desvantagens. Se você ficar sem inquilino na casa, você está lascado. Se você precisar de dinheiro, você não pode vender a cozinha, por exemplo. Você não pode falar assim, vou vender a cozinha e fico com o resto da casa. Aí eu tenho dinheiro para quitar minhas dívidas e depois fico de... Você não pode fazer isso. E se você vender a casa, você vai ter que comprar outra casa. Não necessariamente você vai poder tirar 40 mil para pagar suas dívidas. Aí você vai para uma casa muito inferior, você perdeu o valor. O IPCA, ele também tem um detalhe. Você vai ser recompensado com tudo isso daqui se você puder carregar até o final. Se você tiver que vender antes, você está lascado. Muitas vezes, quando você tem que vender antes, num cenário de juros subindo, como a gente está agora, você consegue sacar menos do que você investiu no começo. Então é possível que você fique com o dinheiro um ano lá e na hora de sacar, você saca menos do que você investiu. Por quê? Porque você não carregou até o fim. Nisso, os fundos imobiliários, eles têm uma certa vantagem. Qual que é a desvantagem do fundo imobiliário? Você vende no mercado secundário e o mercado secundário é feito de um bando de sem noção. Então, vamos falar de algumas coisas importantes sobre FOF. E aí, lembrem que eu pedi para vocês já terem assistido os outros vídeos dessa playlist. O que é um FOF? É um fundo de fundos. O fundo de fundo... e é FOF porque é Fund of Fund, e esse off de inglês é D. O fundo de fundo, ele vai, ao invés de comprar um prédio, ao invés de comprar uma casa, ao invés de comprar um galpão logístico, ele vai comprar cotas de outros fundos e vai distribuir os rendimentos. E vai repassar os rendimentos para você, tirando a taxa de gestão dele. Essa é uma carteira de fundo, essa é uma outra carteira de fundos, e fundos de fundos eles têm um sério problema, porque o fundo de imóveis ele já não é bom, porque, quer dizer, ele já tem essa taxa de gestão que pesa bastante. A taxa de gestão você pode considerar como o pagamento para a imobiliária, que vai pegar dinheiro dos aluguéis também para reformar os imóveis e deixar eles bonitinhos e apresentáveis. É uma taxa cara que você paga. E o fundo de fundo, ele tem 2 taxas. Por quê? Porque essa carteira é composta de um monte de fundos que cobram taxa. Cada gestora dessa daqui cobra a sua taxa de gestão e de administração. Cerca de 1%, 1,5%, e é grana pra caralho. Quando você entra num fundo de fundos, você paga a taxa de gestão do fundo de fundo, que está pagando taxa de gestão para os fundos. Isso é horrível. Por outro lado, você tem uma gestão profissional. Ela sabe que hora que ela pode entrar no fundo, porque ela pesquisa muito mais profundamente do que eu e você conseguiríamos. Ela sabe a hora de sair de um fundo de papel, porque todo fundo de papel ele tende ao ostracismo. Chega uma hora que ele não consegue... chega um momento da economia em que ele não consegue mais fazer bons negócios, ele deixa de ser interessante. E os gestores profissionais de FOF, eles olham para esses fundos de fundo antes da merda acontecer e conseguem parar de entrar, por exemplo. Eles estão atentos todos os dias a essas variações de mercado de um jeito que eu e você não conseguimos, porque o meu negócio é dar aula de inglês. Então, como eu ocupo 7, 8 horas por dia do meu dia fazendo isso, e como quando eu não estudo inglês eu gosto de estudar russo e chinês agora, eu não tenho tempo para ficar acompanhando e nem vontade de ficar acompanhando toda e cada movimentação que acontece no mercado, lendo o relatório o tempo inteiro. Esse fundo de gestão, o fundo de fundos, ele vai fazer movimentações porque ele está prestando tanta atenção que às vezes ele vai vender um papel que o mercado está pagando caro e vai comprar um outro que o mercado está querendo vender barato, está aceitando vender barato. Então ele tem ganho de capital com trade, coisa que eu e você teríamos dificuldade de fazer, certo? Então o fundo de fundo ele tem essa vantagem e esse negócio do duplo desconto ele é bastante interessante. Por quê? Porque tem muitos fundos agora rodando abaixo do valor patrimonial, ou seja, o fundo vale 1 milhão, mas se soma o valor de todas as cotas dá 900 mil. Então ele já está com desconto. O fundo está com fundos com desconto, só que ele também está descontado. Então quando você pega, a maioria dos FOFs estão todos descontados. O KISO ele vale 412 milhões, mas a somatória das cotas dá só 84% disso. O KFOF ele vale 425 milhões, mas a somatória de todas as cotas dá só 78% disso. O HFOF ele vale 1,9 bilhões, mas a somatória das cotas dá só 0,089 disso. E se esses fundos eles estão compostos por outros FIIs que estão descontados,
Significa que você está pagando 0,89% de cotas de fundo que estão custando hoje, sei lá, 0,70%, 0,80%, 0,90%. Então, esse desconto duplo é interessante. Por quê? Porque em algum momento o mercado pode se empolgar e o mercado é burro pra caralho. O mercado é burro pra caralho, porque... desculpa usar essa frase na empolgação. É porque o mercado é tão estúpido que ele aceita pagar num FOF 50% de ágio. E isso não tem razão de ser. Porque o que você está me dizendo é que se você comprou 1.000 cotas desse fundo a R$15, se você comprou 1.000 cotas desse fundo a R$15 e ele valia R$10 e ele tinha R$10 de valor patrimonial, significa que você pagou, sei lá, R$15.000 num conjunto de papéis que, se você comprasse separado, ia te custar 10 mil. Você comprou um combo do McDonald's, só que você pagou uma vez e meio o preço do lanche da batata e do refrigerante separado. Esse cara que comprou aqui é burro. Não tem outra palavra para esse cara. O cara não sabia o que ele estava comprando. E ele viu esse preço subindo aqui e falou, nossa, tá subindo demais, tá igual Bitcoin. Eu vou comprar, não sou otário. Não sou... E aí quando veio a realidade veio e jogou esse cara no esgoto. Por quê? Porque ele não viu o que ele estava comprando. Aí agora, os fundos, eles estão num ponto em que você vê que a grande maioria da base investidora nunca soube que o rendimento do imóvel que ele pode esperar é IPCA mais 5 e acabou, e que acima disso o fundo está te devolvendo mais do que deveria, e se você não reinvestir esse dinheiro a mais, estou falando de fundo de tijolo, tá? Fundo de CRI é outra coisa, estou tomando por base o fundo de tijolo. Então... O cara ele tá esperando um rendimento de IPCA mais 5, porque a Selic estava 2,5, estava 3, estava 4, então ele está se achando esperto pra caralho, porque ele está no investimento que mais está rendendo no mercado. Só que aí o que aconteceu com a Selic? Ela foi para 8, foi para 9, foi para 10, e as pessoas que investiram nisso falaram, não, eu não vou ficar aqui, eu não sou otário, o negócio está pagando IPCA mais 5, eu tenho oportunidade de conseguir IPCA, quer dizer, eu tenho oportunidade de conseguir 10% no CDI, né, investindo na Selic, por exemplo. O cara desconsidera a inflação e vai. Sem entender que 10% desse juro da Selic, pelo menos uns 8, 9, é a inflação que ele vai pagar no final do ano. O juro real dele está IPCA mais 3, está IPCA mais 2, está IPCA mais 4 e o cara não está sabendo. E ele está abrindo mão de um negócio que é IPCA mais 5 simplesmente porque ele não consegue ver a correção imediata da inflação no valor dos imóveis. Ou seja, ele está olhando para a base, para o patrimônio, para o valor patrimonial, e não está considerando que o mero fato de você ter inflação já faz com que uma casa, no ano passado, seja uma casa esse ano, e o preço já não é a mesma coisa, embora os analistas, os especialistas imobiliários, eles estejam avaliando esses imóveis mais baratos do que eles eram 2 anos atrás, por causa da crise do Covid, por causa da vacância em São Paulo, por exemplo. Então tem um monte de fatores aí que, se você não entender, te levam a aceitar pagar cada vez menos por esses papéis. E você paga cada vez menos por conta desses papéis. Por quê? Porque o yield está baixo. O yield está baixo, como a Selic está pagando 11%, como o pré-fixado está pagando 11%, eu não vou ficar aceitando um yield baratinho desse daqui. Só que você tem que ver que você está mexendo no mercado imobiliário, que metade disso daqui é tijolo, a outra metade é CRI. Isso é arriscado, mas você tem uma gestora profissional analisando cada CRI e precificando muito esse risco. E mantendo essa carteira sob controle. Qual que é a possibilidade de ganho com o FOF? A possibilidade de ganho com o FOF é que, ao longo do tempo, a inflação, inevitavelmente, ela seja passada para o valor dos imóveis. Porque, assim, é como se a crise estivesse tão feia, que o cara que estava ganhando 1.000, ele continua ganhando 1.000. Só que agora ele está pagando combustível mais caro, ele está pagando carne mais cara, ele está pagando um monte de coisa mais cara. Ele saiu de uma pandemia, sinistro atrás de sinistro nas seguradoras. Agora ele está entrando numa guerra, o preço do combustível disparando. Quando o dono do imóvel ele chega assim e fala assim, cara, eu vou fazer um reajuste de 20% no seu aluguel porque foi a inflação dos últimos 2 anos, o inquilino, o empresário, ele fala, cara, se você fizer isso eu vou falir.
Se você me der 20% de correção nos últimos 2 anos, eu vou falir, eu vou fechar, vou parar de trabalhar, vou para minha casa morrer pobre de fome lá. Mas eu não vou ficar trabalhando aqui para pagar o aluguel, para não conseguir pagar o aluguel e ficar endividado. O dono, o proprietário, ele está olhando para o inquilino e falando assim, ô coitado, então segura aí mais um tempo sem correção. Só que uma coisa é em 2 anos atípicos, tudo bem, porque a vacância está aumentando, porque um monte de gente está ficando home office, porque a dinâmica imobiliária está diminuindo, os donos de imóveis, para tentar reter esses inquilinos, para fazer esses inquilinos sobreviver, segurar o preço. O que não significa que isso vai segurar a inflação do país. E ao longo do tempo, em determinado momento, em algum tempo, essa inflação vai ser repassada. É como se o cara estivesse cobrando 724 e tivesse uma puta de uma crise em 2015, 2016 e até 2016 ele estivesse cobrando 724 no primeiro sinal de melhora que o país dá. Em 2018 ele corrige a inflação inteira e ele começa a cobrar 994 do inquilino. Do mesmo inquilino que estava falindo? Não, esse mesmo inquilino que estava falindo, ele faliu de fato. Aí quando eu cheguei para ele e falei assim, cara, agora é 994 ou vaza. O inquilino virou para mim, fez uma cara de puto e falou, vazo. Tá bom, vaza. Quando ele saiu, o que eu fiz? Eu coloquei um outro inquilino que decidiu pagar 994 feliz. Ou seja, eu me lasquei em 2 anos que eu não consegui passar repasse de inflação nos aluguéis, mas depois quando eu consegui um inquilino novo, eu passei tudo. Isso, para quem é dono de imóveis há muito tempo, sabe que isso é natural. Você se lascar 2 anos porque o país está em crise, porque seu inquilino é bonzinho, mas ele está lascado. Você segurar com um tempo com o aluguel, mas depois você fazer uma correção grande, mesmo que para isso você tenha que trocar de inquilino, isso acontece. O que você percebe nos fundos imobiliários nos últimos 2 anos? Ninguém conseguiu subir o valor dos aluguéis muito enormemente e ninguém saiu vendendo tipo 30% mais caro do que era antes. Porque para um cara comprar um prédio de lajes comerciais em São Paulo, ele tem que ter muita bala na agulha, ele tem que ter muito cacife. Por quê? Porque ele não sabe o que as empresas vão fazer com o home office delas. Eles não sabem se eles vão ficar home office, se eles vão ficar híbrido, quanto que eles vão voltar. O cara que tinha 10 andares, talvez ele fique só com 2, mas talvez 3. Agora, outras empresas talvez abram. Como ele não sabe como que está isso, está todo mundo meio que no limbo. Qualquer melhora que dê no cenário, as empresas que todas voltarem para o escritório, competitivamente elas terão vantagens em relação àquelas que deixaram até os trabalhos operacionais home office. Então, à medida que elas forem se destacando, outras seguirão seu exemplo e muito provavelmente elas ocuparão essas lajes. E aí o preço, melhorando a economia a longo prazo, porque não é possível que fique tão ruim como está. Não, dá, né? Até que dá. Mas num cenário de melhora, você pode ter uma recuperação e você pode ter um repasse desses preços. É isso que eu quero dizer com compra de vacância. Então, o que acontece? Primeiro, esses outros fundos aqui que o FOF tem, eles podem lentamente começar a alugar suas salas vazias, a subir o preço de suas salas vazias, a trocarem de inquilinos para outros mais favoráveis. Esse valor ele pode ser compensado e o rendimento de cada um deles vai subir. Se o rendimento de cada um deles subir e se o valor com o valor patrimonial subindo, porque as cotas deles estão subindo, o que vai acontecer? Vai começar a brilhar os olhos das pessoas que vão falar, nossa, aumentou o rendimento, está pagando 90 centavos agora, antes pagava 55. E o patrimônio líquido do fundo está aumentando. Por quê? Porque as cotas dos outros fundos estão aumentando. Então eu me disponho a pagar mais. Eu estava pagando só R$60, talvez eu pague 90. E o mercado subindo isso, pode fazer com que eles se disponham a pagar até mais do que a somatória de todas as cotas, até mais do que o valor do fundo patrimonial. Essa situação se sustenta por muito tempo? Não, porque quem aceita pagar mais do que valor patrimonial no FOF é burro. Sim, é burro. O cara está pagando mais caro do que ele pagaria separado. Ele está pagando muito caro pela gestão, né? Então, se o valor patrimonial do fundo está sendo negociado com ágio, se você vier aqui proporcionalmente comprar todas essas cotas aqui e enfiar no bolso, você vai pagar mais barato do que comprando a cota do FOF. Isso não faz sentido. A não ser que você ache que a gestão profissional dos caras vale muito, vale tanto assim. Bom, quando eu olho para um fundo desse, o que eu vejo? Eu vejo 20 anos de taxa de gestão gratuita, porque se a taxa de gestão do fundo é 1% ao ano,
Eu tenho 21 anos aqui de taxa de gestão gratuita, e essa taxa de gestão gratuita, ela inclui benefícios como os caras saberem a hora de entrar, saberem a hora de sair, ficarem atentos a cada variação que acontece no mercado. Eles podem fazer ganhos de capital com trade, porque eles sabem o que comprar e sabem o que vender, e porque a hora que essa correção inflacionária ela vai bater gostoso. Ela vai fazer com que a gente recupere grande parte daquilo que até então era nosso na tela do broker, e que hoje o imóvel está lá, só que o valor desse imóvel não está sendo repassado para a tela do broker na nossa frente. Ou seja, você fala que um cara que pagou R$100 num negócio que valia R$100 e agora ele se ele quiser vender um negócio que está valendo R$ 77,90, ele vai conseguir vender só por 61. Você quer dizer para mim que isso é um investimento bom? Isso é um investimento bosta. Você pegar todos os rendimentos desse fundo durante os 4 anos aqui, os 3 anos que ele existiu, se você pegar os rendimentos desse tempo todo, não dá a grana que o cara perdeu aqui nessa movimentação. Só que você tem que ver que se o valor patrimonial do fundo caiu de 100 para 77,90, ele caiu porque os fundos depreciaram, mas a proporção de cotas que ele tem é proporcional a imóveis que esses fundos ainda têm. E que se o mercado melhorar, que se as salas forem alugadas, se os galpões forem alugados, se a inflação for repassada, o preço desses fundos vai subir. E o preço das cotas do fundo subindo, o valor patrimonial ele imediatamente sobe. Então vamos pegar um fundo padrão aqui, que é um exemplo de desgraça. Os imóveis desse fundo aqui, eles valem R$105. Por quanto que a cota está sendo negociada? 67. Esse fundo aqui, porque ele tem sérios problemas de conseguir alugar todos os prédios, porque alguns deles são velhos e alguns são muito mal localizados, eles têm um preço por valor patrimonial de 0,64. Isso é horrível? É claro que é horrível. Só que isso pode melhorar um dia? Pode. Se isso daqui, se a vacância diminuir, se os caras aumentarem esse rendimento, se esses caras aumentarem o rendimento, e olha, um fundo bosta, se você entrar hoje, está te pagando 0,74. Ele está te pagando 25% a mais do que se você tivesse um imóvel. Né? Ele está pagando 0,74, um negócio que geralmente paga 0,5. No preço de hoje, é claro. Mas se o rendimento aumentar, e se as coisas melhorarem, e se as pessoas se dispuserem a pagar mais caro por isso daqui, subindo o valor da cota no mercado, o preço do FII já sobe. Por quê? Porque o valor patrimonial do FII, ele não é dado no patrimônio do fundo de imóveis, ele é dado na cotação do fundo. Logo, se o preço disparar, se o preço desse daqui disparar por algum motivo, o valor patrimonial desse daqui já sobe imediatamente. E se o valor patrimonial aqui continuar subindo, os investidores eles vão olhar para esse gráfico aqui e vão falar, cara, você está querendo me dizer então que eu achei que eles estavam perdendo dinheiro, mas isso daqui é só o que o mercado estava disposto a pagar e que em imóveis a gente não percebeu, mas na verdade eles tinham R$100 mais a inflação que nos últimos 2 anos levou para 115? Sim, amanhã duvido, daqui 1 mês duvido, daqui 6 meses talvez, daqui 1 ano muito talvez, daqui uns 3 anos é provável que você olhe para cá e você veja que o valor se preservou, que a inflação incidiu sobre isso, e que o valor patrimonial dele acompanhou a inflação. Talvez isso aconteça. E aí você vai falar, cara, eu entrei na época que estava na baixa, eu surfei um yield de 0,9, coisa que um imóvel jamais me daria. Eu tive um ganho patrimonial porque o valor patrimonial ele pulou de 78 para 120. Não estou dizendo que isso vai acontecer, eu estou falando de uma possibilidade. E aí o mercado enxergou esse fundo e começou a se dispor a pagar não R$61, que foi o que eu paguei, mas começou a se dispor a pagar R$115. Então, eu transformei o negócio de 61 em 115, recebendo dividendos de 0,80 todos os meses até chegar lá. Meu Deus, que maravilhoso. Sim, por que é maravilhoso para você? Porque o cara que veio antes de você se fudeu, tomou no cu. Por quê? Porque ele esperou disso daqui um IPCA mais 10 só porque a Selic paga isso.
Tá vendo como todo esse mercado de FOFs, ele tá sofrendo as consequências da inocência dos investidores porque eles compraram coisas empolgadas e não sabiam exatamente o que era? Então, se eu tivesse com um fundo desse daqui em abril, em junho do ano passado, eu olharia para esses R$ 82, veria que as pessoas estão aceitando pagar só 81, só 78 hoje, e eu ia falar, quanto que eu tenho de valor patrimonial? Caiu, mas caiu porque os fundos perderam imóveis ou porque as cotas estão baratas? E quanto que está o meu rendimento? O meu rendimento está acima de 0,5, que é o que eu aceito receber de fundos imobiliários? Eu não teria papéis, porque eu não gosto de gerir, mas eu confio na gestora e eu sei que eles têm competência para gerir fundos de papel, para saber que hora que comprar e que hora vender. Então eu estou recebendo um yield decente e para mim isso daqui tá bom? Maravilhoso. Então tá maravilhoso. Lembrem-se, se você não entendeu a diferença do fundo de CRI e fundo de papel e não entende que o CRI ele devolve a inflação na sua mão e que o tijolo mantém a inflação retida no imóvel, você vai ficar com... Talvez você interprete muito mal o que eu estou falando. Porque como os FOFs eles são híbridos e cada um vai ter a sua concentração de tijolo e de papel, alguns vão te dar um rendimento muito alto e vão diluir, e alguns vão te dar um rendimento menor e vão proteger, porque no fim de 20 anos, de 30 anos, eles vão ter lá os mesmos imóveis. Você tem que saber bem essa diferença. Agora, é uma estratégia previdenciária? Não, porque não se faz aposentadoria com FOF. Não se conta com FOF para aposentadoria. Mas comprar num momento como esse aqui, e esperar um eventual ganho de capital, conseguir... porque quando você vê 21% de desconto, você não entende que se ele voltar para 1%, então vamos pegar 80%, e aí a gente acha que o desconto aqui é de 21%, então ele tem que subir 21%, né? Não, gente, isso daqui é matemática básica. Se você subir 21%, você para nos 96%. Se você está em 80% para subir de volta para o 100%, você tem que valorizar 25%. Do 80% você tem que ganhar 20%, você perde 20%, mas para subir e voltar para onde você estava, você tem que ganhar 25%. Ou seja, se o mercado se normalizar e as coisas voltarem ao normal, eu posso ter 25% de ganho de capital. Eu posso ter 25% de ganho de capital e, mesmo que esse ganho não venha, eu estou recebendo confortáveis 0,9 de yield nesse fundo. Aí você fala, mas você está pagando taxa dupla e essa taxa é muito cara. Esse discurso de taxa dupla é muito cara faria sentido se você estivesse pagando preço justo. Se você estivesse pagando R$ 77,90 por ele, que na verdade não corresponde ao valor real dos imóveis, se você estivesse pagando R$ 100 nele, aí você falaria, porra, eu estou pagando dupla taxa de administração. Mas você está comprando esse negócio aqui tão barato e está recebendo um yield tão bom, que eu acho que se preocupar com a taxa de gestão é mesquinharia. Hoje é inteligente. Agora, casar com isso daqui e não vender nunca mais é inteligente? Não. Então, havendo uma recuperação das cotas de FII e havendo uma valorização das cotas de fundo, aí está na hora de você fazer o quê? Vender. O problema de vender é que se você vender quando todas as cotas do mercado de fundos imobiliários estiverem altas, é igual você vender a sua casa quando, por motivos de inflação, às vezes você dorme com uma casa de 100 mil, e aí você acha que sua casa vale só 100 mil, só que aí quando você acorda, passou 20 anos, e aí você vai ver a sua casa está valendo 1 milhão. Você fala, caraca, paguei 100 mil na casa, meu avô pagou 100 mil na casa, agora vale 1 milhão. Por quê? Porque eu não percebi. Só que aí você fala, cara, eu sou milionário, eu sou rico pra caralho. Aí você vende a sua casa e quer comprar do lado tá 1.100.000. Aí você fala, eu vou comprar da frente, 1.200. Eu vou comprar do outro lado, 1.150. Aí você fala, porra, eu só tenho dinheiro pra comprar uma casa. Pois é, você vendeu uma casa, você tem dinheiro pra comprar uma casa. Entende? O ponto. Portanto, quando você vender a sua cota de FOF, talvez ela esteja valendo muito, porque no mercado secundário todos os FIIs estão valorizados, e se nesse momento você quiser investir em FII, talvez você se dê mal, porque você pague tão caro quanto você vendeu. E aí vai da sua construção de estratégia. Então talvez seja inteligente você aproveitar esse momento para... Isso não é recomendação de compra. Talvez seja importante, uma boa possibilidade, você comprar cotas descontadas de FOF, porque elas estão com desconto duplo, esperando que, ou acreditando no cenário que os FIIs se recuperem,
os FOFs se valorizem, que você consiga sair com ganho depois de ter recebido yield por um bom tempo, e que depois, ao vender tudo isso de uma vez, no momento de euforia do mercado, você tenha dinheiro para, com liquidez, conseguir comprar um imóvel à vista de alguém que está vendendo muito barato porque está precisando muito. Essa seria uma boa estratégia. Inclusive, se um dia eu tiver imóvel próprio na vida, ele muito provavelmente vai ser comprado nessas condições. Entenderam? Ficou muito confuso? Deixem perguntas aqui se não ficou claro, porque enfim, eu estou explicando coisas que para mim são muito óbvias, mas para vocês talvez sejam muito confusas. E se vocês deixarem dúvidas aqui embaixo, eu me comprometo a tentar responder da melhor forma possível. Espero que seja útil para isso. Grande abraço.